Olá, você que segue nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que tira o sono do produtor de milho, que é a cigarrinha. E como que esse problema acabou se espalhando pelo Brasil e às vezes até dizimando, então, plantações inteiras. Mas para isso a gente chama quem entende do assunto, o Ivan Veronese, que é da área de desenvolvimento de mercado da BASF. Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos ouvem. Realmente, o problema da cigarrinha é um problema que já tomou todo o Brasil, né? Ele começou aí a ter a sua grande disseminação nos últimos 3, 4 anos, tá? Ele inviabiliza em algumas situações a questão da produtividade, então o custo da operação como um todo, ele ultrapassa o rendimento que o produtor vai ter. Então é uma doença assim, de fundamental importância, a doença transmitida logicamente aí pela cigarrinha, né? O complexo de Molicutes, como a gente chama aí comumente. E aí, deixa eu só entender uma coisa, e também para quem está nos acompanhando, talvez isso seja uma novidade, a cigarrinha ela é um vetor para essas doenças, então é complicado controlar a doença e é mais fácil tentar controlar o vetor. Isso, controlar as doenças, que na verdade é um grupo de bactérias e também vírus, não existe defensivo que haja, né? Então a gente tem que controlar o vetor que é a cigarrinha. Ela vai se contaminar numa planta que já tem essa doença, ela vai picar, vai sugar, vai se alimentar, ela vai para a próxima planta que não tem a doença e transmite esse complexo de doenças. Então, isso dentro de uma grande população, numa área de milho, isso se dissemina muito rápido. E isso aí acaba trazendo prejuízos muito grandes, né, para o produtor de milho, e isso em alguns cenários aí causa até em safras, né, que vem, né, as próximas safras, uma diminuição da área plantada de milho, justamente por não ter efetividade nas ferramentas que hoje a gente tem disponível para controlar a cigarrinha. Então isso aí causa um transtorno e um prejuízo muito grande para a nossa produção de milho no Brasil. E isso somado aos preços que a gente viu nos últimos meses, agora não, que agora deu uma melhoradinha o preço do milho. Isso também gera um desestímulo. Ivan, eu queria saber assim, como que foi essa explosão, né, e esse aumento da pressão pela cigarrinha no Brasil como um todo? Porque antes tinha uma restrição ali na região centro-oeste, e aí isso veio sendo trazido como pontes verdes, né, com milho guacho, milho tiguera, por aí? Isso, a cigarrinha ela já era presente no Brasil como um todo, né? A utilização de determinados híbridos que têm uma produtividade elevada, a produtora opta por produtividade, e está certo, né? Só que isso em algumas situações, né, causa, né, principalmente para a cigarrinha, por exemplo, uma menor tolerância a essas molicutes, tá? Então, produzir mais, só que conseguir combater essa cigarrinha. Então ela veio vindo do norte, veio descendo, né, e se adaptou aqui às nossas regiões do sul. Principalmente o inverno retrasado, em que a gente basicamente não teve frio, né, como o nossa produtora viu, isso criou, como você bem falou, essas pontes verdes em que as populações de cigarrinha se desenvolveram em maior número. E ao plantar o milho realmente da safra, essa população, além de ser grande, ela já estava contaminada, ela já estava infectada por essas molicutes. Aí a transmissibilidade foi grande e os defensivos que a gente usou não foram suficientes para controlar. E aí a gente teve as grandes perdas aí da safra retrasada. O contrário desse ano, logicamente, né, que o nosso amigo produtor rural conhece, é que quando o ano também ajuda na questão, por exemplo, do frio, que foi intenso essa safra passada, diminuiu as pontes verdes, a cigarrinha também diminuiu. Só que tem um detalhe, como é que a gente vai poder contar com o clima sempre para produzir milho, né? Então, pelo menos nessa parte, a gente precisa de ferramentas que realmente são eficazes no manejo da cigarrinha. Aliás, no agro, você produtor sabe melhor do que ninguém que é uma indústria a céu aberto. A gente só consegue ter a fé, né? O produtor rural é a pessoa mais resiliente que existe nesse Brasil. E o clima não dá para contar nem com a chuva, nem com o sol, nem com o frio, nem com o calor. E aí eu queria saber quais são as formas de poder lidar, então, com a cigarrinha. Já que a gente tem as variedades que são tolerantes, mas que não são resistentes, né? Já que não dá para ser 100% resistente. O que é possível fazer, portanto, Ivan, para poder lidar ou tentar mitigar a pressão pela cigarrinha? Perfeito. Tem todo um trabalho, né, do manejo integrado de pragas que auxiliam desde a questão do milho baixo até a questão de plantio de cultivares mais tolerantes às molicutes, né, e logicamente também um manejo tanto da parte dos biológicos, que também é muito importante, e também da parte química do controle. Então todas essas ferramentas, elas vão ser fundamentais para que a gente consiga produzir o milho de acordo com a genética que a gente está escolhendo. Claro que todas essas ferramentas vão entregar um resultado,
Elas isoladas não vão conseguir entregar. Mas para isso a gente sempre vem aí adaptando e trabalhando com novas ferramentas. Porque o que a gente tem hoje, né, a nível pelo menos de defensivos, eles não são tão eficazes quanto poderiam ou deveriam ser no controle da cigarrinha. E esse ano, para a Expo Direto 2025, tem novidade em relação à cigarrinha. Opa, tem uma novidade muito boa e muito importante que a gente traz aqui da BASF para o nosso produtor e produtora rural, que é o nosso lançamento, nosso novo inseticida para a cultura do milho no controle da cigarrinha. Tá? Esse produto se chama Eficon. Tá? O Eficon ele é um inseticida novo, mas é novo realmente, não é só a marca dele, né? O grupo químico dele é um grupo químico que até então não existia. Então, um lançamento tanto de uma molécula nova quanto de um grupo químico novo. E a taxa, a eficácia dele é muito alta para o manejo da cigarrinha. Aí, então, só rebobinando, é uma molécula nova, mas tá. O que significa essa molécula nova? O que de fato ela traz de diferente em relação aos outros produtos na tentativa do controle da cigarrinha? Ótimo. Primeiro é em relação ao alvo, né? O nosso alvo é cigarrinha e pulgão, que são duas pragas de fundamental importância na cultura do milho, pela transmissão das molicutes e das viroses também. Então, como que ele vai agir? Como que ele vai controlar? Ele faz diferente do que os inseticidas do mercado hoje atuam. É outra rota, é outro mecanismo de ação. Então, aquela resistência que a praga tem aos inseticidas convencionais que a gente tem hoje na cultura do milho, com o Eficon não tem esse problema. Então, a rota metabólica, a forma que ele vai agir é diferente dos convencionais de hoje. Então, trocando em miúdos, os inseticidas convencionais que a gente tem hoje, eles são ali, tem um alvo para matar a cigarrinha, matar o vetor, matar o pulgão. Nesse caso, o Eficon, qual é o alvo dele, qual é o objetivo dele, se então ele é diferente dos convencionais? Perfeito. O problema da cigarrinha não é a cigarrinha em si, né? A cigarrinha e o pulgão, né? Vamos colocar esses dois personagens aqui. O problema é o que eles transmitem, tá? Então, como que a gente vai fazer ou agir? A gente vai agir justamente na alimentação desses insetos, tá? Fazendo com que esses insetos cessem a sua alimentação após a aplicação do produto. Então, o Eficon ele vai agir na alimentação da cigarrinha e do pulgão. Então, logo após a aplicação, aí nós estamos falando de questão de minutos, em algumas horas, né, em algumas situações da aplicação do Eficon, ele vai fazer com que a cigarrinha e o pulgão cesse a sua alimentação, de imediato. Então, pensa, se o problema é a transmissão da molicute, das viroses, enfim, se essa praga não pica, não suga, não se alimenta do milho, ela não vai transmitir, não vai se contaminar e não vai transmitir. Então, esse é o diferencial que a gente traz para a feira com o Eficon. É evitar com que essas pragas transmitam essas molicutes às outras plantas saudáveis da área. Ou seja, está dando um passo à frente no combate à cigarrinha, mas dando um passo atrás quando se pensa no desenvolvimento da doença, no desenvolvimento inclusive da população de cigarrinha? Exatamente. E olha só, com seletividade, porque inimigos naturais e outros insetos que estão ali não vai ser controlado pelo Eficon. Então ele é um inseticida seguro porque ele tem um alvo muito bem específico, né, uma dinâmica muito bem específica. Então o amigo produtor rural de milho vai conseguir evitar com que as molicutes, com que a doença que causa o prejuízo do milho seja multiplicado na sua lavoura, por justamente evitar que a cigarrinha e o pulgão transmitam essas molicutes. Então, essa é a novidade, esse é o Eficon, é o novo lançamento da BASF aqui para a Expo Direto. E aí, pensando no ciclo de desenvolvimento da cigarrinha, Ivan, que é bastante rápido, né? Você estava comentando comigo, entre 10 a 12 dias já tem ali novas populações nascendo. Como que isso age também trazendo uma lentidão para esse desenvolvimento da cigarrinha? Perfeito. Não só a rapidez com que a cigarrinha se desenvolve, mas também o período crítico, né, dessa fase. Quando a gente fala em milho, essa transmissibilidade, né, essa fase crítica do milho, ela vai desde o V2 até o V8. Né? Nosso amigo produtor rural é o desenvolvimento aí do milho antes dele espigar. Nessa fase eu tenho que proteger a planta contra a transmissão das molicutes. E o Eficon, a nossa recomendação vai ser justamente nessas fases iniciais do milho. Ali entre o V2, V3 até o V4, V6, a gente vai ter o posicionamento do Eficon. Se eu consigo evitar a transmissibilidade nessa fase, esse é o período mais crítico para esse manejo ser feito de forma eficaz. É isso que o Eficon vai trazer. Proteção no período crítico e aí sim a gente continua posteriormente com as outras ferramentas que a gente já tem no mercado. Né?
E aí, por ser um produto novo, já tem resultados validados? Como é que está sendo isso? Sim, o EFICOM, né, quando a gente lança uma molécula nova no campo, a gente está falando aí de um processo de mais de 10 anos, né, de investimento, tanto de valor quanto em tempo, em pessoas, para trazer uma ferramenta. A partir do momento que o produto possui o registro, como a gente tem do EFICOM agora, ele já está totalmente capacitado com os seus resultados prontos. Então, os principais pesquisadores hoje, né, na questão de pragas na cultura do milho, tá, eles já têm, né, o EFICOM em suas mãos aí já há um bom tempo, já validaram essa ferramenta e a gente tem total tranquilidade e segurança para trazer para o mercado, para o nosso amigo produtor, produtora rural de milho. É isso, é para você, produtor de grãos, principalmente produtor de milho, falar sobre essa praga que é bastante preocupante, que é a cigarrinha, e trazer então novidades que tragam uma abordagem diferente no controle. Eu encerro por aqui, mas já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.